Boa noite, amigos. Essa é uma atividade científica da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, que tem por objetivo levar atualização aos ginecologistas e obstetras. A ideia de disponibilizar videoaulas pela Sociedade de Ginecologia tem sido bastante discutida pela diretoria da sociedade. Essa discussão ganhou um grande impulso quando houve necessidade de suspender uma das nossas mais importantes, mais tradicionais atividades científicas, a 45ª Jornada Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, que aconteceria de 3 a 5 de junho desse ano. Essa atividade foi suspensa para seguir as orientações de isolamento social em consequência da pandemia pelo coronavírus. A Sociedade de Ginecologia fez algumas reuniões remotas e optou por disponibilizar periodicamente essas videoaulas, com o objetivo de, além de levar atualização aos associados, manter também um contato, principalmente nessa época de isolamento social, com o associado. Para viabilizar a realização dessa videoaula, nós procuramos o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, por intermédio do seu diretor científico, o professor Dr. Valdemar Naves do Amaral. Por que procurar o CREMEGO? Porque esse conselho ele tem know-how para disponibilizar videoaulas em diversos formatos, né? Que há inclusive a possibilidade de uma educação continuada online, como também de uma jornada inteira online. Então é uma coisa que é muito importante que a gente desenvolva, né, especialmente nesse período agora de isolamento social. A Sociedade de Ginecologia foi muito bem recebida pelo CREMEGO e a gente agradece imensamente a esse conselho, no nome do professor Dr. Valdemar e do seu presidente Leonardo Reis. Bom, para a realização dessa atividade, nós contamos com o apoio muito bem estruturado da nossa assistente de comunicação, a jornalista Ana Paula, e do Rodrigo, o nosso secretário, a quem da mesma forma agradecemos imensamente. O tema proposto para essa educação continuada é atualidade sobre coronavírus e gravidez. Não podia ser diferente, não haveria no momento outro tema mais palpitante do que a atualidade sobre coronavírus, principalmente para nós obstetras na gestação, porque as orientações mudam muito rapidamente, mudam cada dia. Para abordar esse tema, o professor Jorge Fonte de Rezende Filho, um ícone na obstetrícia brasileira e talvez mundial, foi convidado e gentilmente aceitou o nosso convite, né? Para realizar essa videoaula. Para realizar essa videoaula, nós teremos um intervalo de tempo de até 60 minutos. Até 60 minutos. Boa noite, professor Jorge. Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo bem? Está ouvindo muito bem. Prazer Ótimo. imenso estar com o senhor aqui entre nós. Alegria minha. De Ginecologia e Obstetrícia. Estava exatamente falando a respeito do convite realizado para o senhor para abordar esse tema de muito interesse para todos nós obstetras, né? E agradecer imensamente a sua participação. Para nós é uma honra tê-lo agora entre nós.
Alegria toda minha, e eu tenho um carinho especial pelos colegas de Goiânia e mando o meu abraço para todos vocês. Tá, um abraço, obrigada, professor Jorge. Então, estava falando que o tema a ser abordado, atualidade sobre coronavírus e gravidez, e que essa videoaula, ela tem uma duração média de 60 minutos. Os 30 minutos iniciais serão disponibilizados para o senhor para que aborde o tema. E, em sequência, haverá um ping-pong de perguntas e respostas, né, nessa sequência. Bom, o professor Jorge de Rezende Filho, ele é ginecologista, obstetra, mestre e doutor em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é livre docente em clínica obstétrica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é diretor da maternidade escola dessa mesma universidade, a UFRJ. Além disso, é membro titular da Academia Nacional de Medicina e autor de uma obra que, para os obstetras, é quase um livro de cabeceira, que todos nós conhecemos imensamente, né? Rezende Obstetrícia e Rezende Obstetrícia Fundamental. Professor Jorge, fique à vontade para abordar o tema. Muito obrigado pelo carinho e mais uma vez agradeço o convite. Acho que o Valdemar ficou animado quando eu dei essa aula, tem mais ou menos 15 dias, amanhã faz 15 dias, na Academia de Medicina, me pediram para falar sobre o tema, e em 15 dias muita coisa já mudou. Eu estou impressionado que a cada dia é um novo conceito, e eu procurei atualizar essa aula com os conhecimentos que temos até ontem, que estão publicados. E já peço desculpas se houver alguma novidade de agora à tarde que não tenha sido aqui incluída. Então, os conhecimentos sobre os coronavírus, eles não vêm de agora, eles vêm desde as epidemias de SARS e MERS, que aconteceram tempos atrás, e eles não foram muito capazes de causar desfechos adversos naquela ocasião, apesar de requererem hospitalização, cuidados intensivos, suporte ventilatório, mas a mortalidade materna com SARS e MERS foi pequena, no entanto, significante. Não se conseguiu, por ocasião dessas outras epidemias, identificar fatores de risco específicos relacionados à gravidez. E notou-se, naquela ocasião, uma taxa de transmissão intrauterina bastante baixa. Os trabalhos começaram agora com o Covid-19, cuja epidemia surgida na China em dezembro, depois tornou-se uma pandemia, e os trabalhos eles são inúmeros. Os trabalhos hoje, as revistas estão aceitando trabalhos sem revisão sistemática, sem revisão dos pares, porque as novidades são a cada momento. Tem uma série interessante, 38 grávidas, 37 das quais fizeram teste PCR positivo. Supostamente esse é o padrão ouro para o diagnóstico, além dos parâmetros clínicos, o diagnóstico por teste de PCR obtido num swab de naso e orofaringe. Essas pacientes grávidas, 38 com 37 PCR positivo, tinham algumas comorbidades, como hipertensão, pré-eclâmpsia, cesárea prévia, diabetes gestacional, mas não pareceram esses fatores de risco para transmissão intrauterina, uma vez que não houve, nessa série, transmissão para os recém-nascidos e as placentas foram negativas para o vírus. 2 recém-nascidos tiveram testagem positiva, mas atribui-se
a uma contaminação após o nascimento, possivelmente pela própria mãe ou cuidadora desses bebês. Isso foi na China. Tem um artigo que está publicado, mas não está peer-reviewed, que mostra algumas características clínicas da infecção pelo Covid-19 na gravidez. Não se observou transmissão vertical. Acham os autores ser possível prover uma assistência adequada para essas mulheres, mesmo acometidas da infecção. A viabilidade da via de parto, seja o parto vaginal ou cesárea, nenhuma dessas modalidades nessa série trouxe desfechos adversos para a mãe, para os recém-nascidos ou para as equipes de assistência. No entanto, é tudo muito novo, difícil é avaliar o impacto e o prognóstico de longo prazo dessa infecção na gravidez e o desfecho neonatal. O nosso American Journal de Ginecologia e Obstetrícia, possivelmente das revistas mais importantes da nossa especialidade, aponta para algumas particularidades do Covid-19 na gravidez. Uma delas é que a rinite gestacional decorrente de um estímulo estrogênico, que frequentemente as grávidas se queixam de coriza, pode mascarar um dos sintomas mais frequentes, que é esse sintoma respiratório. A falta de ar, por sua vez, é queixa bastante frequente na gravidez, e ela decorre de uma diminuição de capacidade funcional, de volume expiratório, de volume residual. Isso vai progressivamente aumentando do início da gravidez e não necessariamente significa a infecção pelo Covid. Existe fisiologicamente uma diminuição da capacidade pulmonar no termo. Isso não apenas dificulta a ventilação da grávida, do ponto de vista de trocas de oxigênio, mas também lhe torna inábil para limpar as secreções pulmonares de forma eficiente. Ainda um outro aspecto que vale a pena ser mencionado, que possivelmente há uma atenuação de imunidade celular TH1 com predomínio de atuação TH2. Isso levaria a uma maior morbidade infecciosa e uma suscetibilidade das grávidas a infecções por vírus. Um aspecto interessante diz respeito ao diagnóstico. O método diagnóstico de imagem preferente, que é a tomografia computadorizada do tórax, não tem risco de ser feita na grávida. A dose de radiação não é suficiente para promover anomalias fetais ou perdas gestacionais. Tem se falado um pouco acerca do risco de uma febre sustentada no primeiro trimestre. Isso é um aspecto interessante, que alguns trabalhos de outras infecções que cursam com febre no primeiro trimestre apontam para uma possível ação deletéria no desenvolvimento fetal. Um outro aspecto controvertido diz respeito ao uso dos corticoides. Tão frequentemente recorridos por nós obstetras quando existe uma necessidade de antecipar o parto e a normativa de tentarmos acelerar o amadurecimento pulmonar dos bebês. As indicações têm que ser individualizadas. Não há por que postergar os partos urgentes numa tentativa de obter amadurecimento pulmonar. E o uso de corticoide é bastante controvertido. Em princípio, ele não estaria honestado, teria que ser individualizado caso a caso. Volto a enfatizar que nos partos urgentes não há por que, nas infecções pelo Covid-19, postergar essa tomada de decisão. O Remdesivir, um antiviral, tem o uso aparentemente seguro em grávidas. Vale aqui uma observação minha, que das diversas normativas sobre a infecção, eu não encontrei ainda uma receita de bolo.
os vários remédios têm sido testados, as combinações têm sido testadas, mas nenhuma foi honestada pelos órgãos principais. Falemos um pouco da cloroquina, e bem pouco, porque a cloroquina, que já tem o seu uso honestado na malária, por exemplo, no tratamento da malária, ela é categoria C na gravidez. No entanto, um dos efeitos colaterais da cloroquina é a diminuição da pressão arterial, o que poderia levar a agravar ainda mais os quadros de hipotensão supina. Então, atenção com o uso da cloroquina. Existem contraindicações, alguns antivirais, uma lista enorme dos antivirais disponíveis, não é esse o escopo da aula em questão. Fato é que a infecção pelo coronavírus, ela leva ao quadro de hipoxia materna. Isso tem uma repercussão fetal que muitas vezes cursa com CIR. 10% em torno disso, as séries têm mostrado, de CIR nas pacientes com Covid, o que justificaria uma avaliação ultrassonográfica após a recuperação clínica do quadro materno. Não haveria, como eu já disse, contraindicação ao parto vaginal. No entanto, para situações emergenciais, na paciente crítica, a cesárea é a via preferencial. Tem-se falado acerca da oportunidade da ligadura do cordão e da viabilidade do contato pele a pele. Ligadura do cordão tardia, para alguns autores, deveria ser evitada, bem como o contato pele a pele, que não estaria recomendado naquela paciente sabidamente Covid positivo ou com sintomas respiratórios. O aleitamento é permitido, no entanto, recomenda-se o uso de máscara. Um aspecto interessante em relação às máscaras diz respeito à N95, recomendada para o profissional que está na linha de frente do cuidado com os pacientes. A N95, imagino que todos já tenham tido a oportunidade de fazer uso dela, ela comprovadamente reduz as trocas gasosas e ela pode interferir na oxigenação do consepto, o que honestaria ainda mais a recomendação dessas grávidas não estarem na linha de frente do cuidado obstétrico. A Sociedade Internacional de Obstetrícia, de Ultrassom e Obstetrícia em Ginecologia, a ISUOG, também fez um guideline publicado recentemente, orientado principalmente para os profissionais de saúde. Um aspecto interessante que está muito pouco disponível aqui no nosso meio é que, idealmente, as salas de parto ou de cesárea deveriam ter pressão negativa. E eu não tenho conhecimento de muitas maternidades, principalmente, que disponham desse recurso. Uso de máscara pela parturiente no período expulsivo. Os partos na água estão contraindicados. A anestesia, seja ela regional ou geral, dependendo do juízo do anestesiologista, não há contraindicação para essa ou aquela forma. Apesar de não ter se comprovado presença do vírus na placenta, orienta-se que os produtos de aborto devam ser considerados tecidos infectantes e o seu descarte respeitando as orientações em voga. Nas pacientes graves, a amamentação está contraindicada. A nossa Febrasgo, ela honesta a amamentação nas pacientes, desde que esclarecidas e de acordo, o aleitamento materno ele pode ser praticado e recomenda-se o uso de máscara e a lavagem de mãos antes das mamadas. É perfeitamente possível com isso que mãe e filho permaneçam em sistema de alojamento conjunto até a alta hospitalar, desde que haja estabilidade do quadro da paciente. Opiniões têm sido unânimes que não é a infecção pelo Covid-19 na paciente estável a indicação para o parto. Na paciente instável, dos ensinamentos que já tínhamos da infecção por H1N1, por exemplo, sabemos
que nas formas graves de instabilidade o esvaziamento uterino melhora a ventilação e poderia essa ser uma estratégia no intuito de melhorar as condições da mãe. O nosso Ministério da Saúde recentemente publicou ou atualizou um consenso de especialistas para o manejo clínico da Covid-19. E esse consenso envolve a orientação para as nossas gestantes também. Grávidas em qualquer idade gestacional e puérperas até 2 semanas após o parto, incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal, passam a ser consideradas população de risco para possíveis complicações. Isso é uma novidade de agora, de semana passada. E há que se indicar hospitalização de acordo com os critérios clínicos e laboratoriais, e esses critérios estão amplamente divulgados, tais como aumento de frequência cardíaca acima de 100, da frequência respiratória, saturação de oxigênio abaixo de 95, enfim, vários parâmetros que orientam pela necessidade de internação, e já há um sinal de alerta. Em se tratando de grávida ou de puérpera até 2 semanas, essa é uma população merecedora de nossa maior atenção. O Ministério da Saúde, nesse consenso, ele orienta pela prescrição de oseltamivir em pacientes cujo diagnóstico ainda não tenha sido feito, numa síndrome respiratória aguda, sem diagnóstico positivo para a COVID, o oseltamivir pode ser prescrito. No entanto, sabe-se que no COVID positivo não há nenhum benefício do uso do oseltamivir. Também o Ministério da Saúde não recomenda o uso de antibiótico profilático, não considera a partir de uma suspeita de infecção bacteriana associada. Um trabalho de ontem, se não me engano, do New England, na verdade uma carta publicada no New England ontem, propõe testar todas as grávidas que chegam para as nossas maternidades. Sabemos que não é essa a realidade exequível, mas numa testagem que fizeram em Nova York em 215 pacientes exatamente, 85% eram Covid negativo. Sintomáticas, apenas 2% eram Covid positivo. E vejam que interessante, 14% de pacientes assintomáticas Covid positivo. Então, isso nos alerta que existe um enorme número de pacientes assintomáticas que mesmo assim são Covid positivo. Vocês estão sem áudio? Espera aí que o Rodrigo me manda uma mensagem dizendo que está sem áudio. Sim? Está ouvindo? Sim? Eu acho que você que está sem áudio. Posso continuar? Muito bem. Então, eu estava falando desse grupo, dessa amostragem de 215 pacientes, uma orientação desse estudo americano sugerindo que se fizesse uma testagem em todas as gestantes que chegam à maternidade. Nós estamos fazendo agora um projeto de pesquisa que vislumbra isso, mas acho de difícil execução ampla no nosso meio, já que não há teste para todo mundo. Um grupo de força colaborativa chamado Grupo de Força Colaborativa Covid-19 publicou ontem, dia 13 de abril,
algumas considerações gerais sobre o tratamento de Covid. E esse grupo reúne diversas sociedades. Eu, infelizmente, não vejo a Febrasgo aqui incluída, no entanto, são sociedades de peso representativas da nossa boa medicina. Até o momento, não há nenhuma medicação que tenha resultados de eficácia e segurança que deva ser recomendada especificamente para a infecção pelo Covid. Existem medicações plausíveis de serem utilizadas mediante dados positivos de estudos pouco numerosos, mas deve-se ter cautela ainda ao usar cloroquina ou hidroxicloroquina em associação com azitromicina, pelos efeitos colaterais que não são infrequentes. Não há estudos que honestem qualquer tipo de profilaxia e não há evidência, isso é aspecto interessante, até o momento que suporte uma prescrição de terapia com anticoagulante como tratamento da infecção pelo Covid-19. Tem sido bastante questionado o uso profilático da heparina de baixo peso molecular, uma vez que as nossas gestantes já são potenciais formadoras de coágulos e existe esse aspecto na infecção pelo Covid. No entanto, a literatura ainda não honesta o seu uso em grávidas. Na maternidade escola da UFRJ, nós procuramos atualizar rotinas assistenciais sempre sobre os aspectos mais importantes da nossa especialidade. Já existe no nosso site um fluxo de atendimento em casos suspeitos de coronavírus. E esse fluxo é muito interessante, porque ele orienta desde a chegada da paciente na portaria, a sua passagem pelas salas de triagem, como é que o médico deve se comportar, como é que maqueiro, técnico de enfermagem, como é que todos esses setores devem atuar frente a uma paciente com suspeita de infecção pelo coronavírus. Isso é fundamental. Nós procuramos orientar pelo uso de EPIs, que são produtos que em algum momento faltarão. Se não estão faltando agora, isso não é rogar praga, mas eles faltarão. Não há EPI para todo mundo. Eu vi recentemente uma figura, uma foto, na primeira página do New York Times, com o pessoal acho que era no Monte Sinai, em Nova York, com máscara N95, com face shield e o corpo coberto de saco de lixo. Não havia como ter, então faltou avental para essa turma. Em algum momento vai faltar EPI. Os cuidados durante a internação estão ali normatizados, as orientações para as visitas, isso tem sido um questionamento. Nós não estamos deixando paciente com acompanhante no puerpério. Se ela não tem sintoma respiratório e nem o seu acompanhante, no momento do parto ela tem direito ao acompanhante. No puerpério não tem, porque nós temos enfermarias e seria um número muito maior de gente circulando na nossa maternidade. Existem já leitos de isolamento respiratório. Infelizmente, a nossa maternidade não dispõe de salas com pressão negativa. Orientações para o pessoal da nutrição, orientação para as atividades em grupo, que são tão frequentes na maternidade, e nós damos à paciente orientações para o seu isolamento domiciliar, quando necessário, para a paciente e para os seus acompanhantes. Não é simples isolamento domiciliar. E aqui eu faço uma pequena pausa. Aqui em casa, logo na primeira semana, minha mulher teve, eu tive, a empregada teve e uma filha teve. E mesmo numa suposta tentativa de isolamento, eu pude perceber a dificuldade que é, de fato, prover um isolamento adequado. E há um fluxo de atendimento desses profissionais lotados na maternidade-escola, com informações renovadas diariamente. Existe na UFRJ um serviço específico para testagem do nosso pessoal e, pasmem vocês, dos nossos profissionais testados, 50% têm sido positivos, o que
é o maior número de testagem positiva nos serviços de saúde da nossa universidade. E eu já li, já não me lembro onde, que ginecologia e obstetrícia são, eu acho que o segundo maior grupo de risco para contaminação. Primeiro é CTI e segundo, ginecologia e obstetrícia. Eu acho que eram essas as considerações. Eu coloco aqui, então, aqui esses contatos. Então, eu peço ao pessoal que tome nota. E-mail, WhatsApp, Instagram, meu currículo Lattes e uma nuvem de aulas, que essa aula vai estar disponível na nuvem. Então, eram essas as considerações e estou à disposição caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Tá certo, professor. E aqui a gente tem algumas perguntas, professor. A necessidade de precaução pós-parto com o recém-nascido. Quais são as medidas? Imagino que na paciente infectada pelo coronavírus. Quais seriam esses cuidados? Isso já vai um pouco ao cargo do neonatologista, mas essas pacientes infectadas, o bebê não vai para alojamento conjunto e o bebê fica em observação também em área específica de isolamento no nosso berçário. Ok. Está proscrito o alojamento conjunto. Nos casos de paciente sintomática, a gente não orienta pelo alojamento conjunto. Ok. Uma outra pergunta é se existe algum estudo confirmando a transmissão vertical. Acho que o senhor abordou eu não vi aula. Desses diversos estudos que eu fiz um levantamento, eu não vi uma transmissão vertical. Não vi comprovação de transmissão vertical. No entanto, novidade é que de semana passada para hoje já se começa a considerar grávida uma população de risco, grávida e puérpera. Agora, transmissão vertical, não há relato. Os dois relatos em recém-nascido positivos aparentemente foram contaminação depois do nascimento. Certo. E aí, uma outra pergunta relacionada se houve transmissão vertical, que não está comprovada, qual seria a via mais provável? Hematogênica, do canal do parto? As placentas até então testadas foram negativas, quer dizer, não tem muito trabalho testando placenta. Então, se placenta é negativa, há que se pensar numa outra via de transmissão. Uhum, ok. Uma pergunta também que a paramentação nos casos de gestante suspeita ou infectada. Também já foi um pouco comentado. O grande desafio é o uso racional dos equipamentos de proteção individual. Quer dizer, nós temos recomendado o uso da máscara N95 com face shield, com aventais descartáveis, luvas, enfim. Mas isso há que se orientar pela colocação e retirada desses equipamentos de proteção. Não é simples. Muitas vezes o profissional se contamina ao retirar o material. Então, a nossa equipe de controle de infecção hospitalar tem diuturnamente orientado, com cursos de treinamento, o nosso pessoal para saber usar os EPIs adequadamente. Certo. Uma outra questão, professor. A ultrassonografia do pulmão da mãe não seria uma forma eficiente de se diagnosticar a pneumonia? Isso é bem interessante. Eu acho que li um trabalho sugerindo isso. Ultrassonografia pulmonar está sendo muito feita nas salas de emergência. Tem um pouco de dúvida se o obstetra comum tem capacidade de fazer esse tipo de avaliação. Mas seria um recurso interessante e imediato, né? A ultrassonografia seria diagnóstico razoavelmente preciso e imediato. Certo.
No caso de infecção aguda e restrição do crescimento, esse crescimento restrito seria justificado apenas pela hipoxemia materna? Aparentemente, sim. Daqueles casos de mulheres infectadas, 10% de CIR. Não é o CIR uma indicação para uma tomada de decisão. Razão pela qual a orientação é para que depois da infecção se faça uma avaliação do crescimento fetal, apenas para depois acompanhar-se. Quer dizer, a gente sabe que o CIR, em princípio, não é indicativo de tomada de decisão. Aqui uma pergunta com relação à modificação fisiológica da gravidez relacionada a um elemento protetor à grávida? Falhou um pouquinho. Repita a sua pergunta, por favor. A modificação fisiológica da gravidez relacionada ao aparelho respiratório seria um elemento protetor para a grávida? Está falhando a conexão. Peraí, que agora eu acho que é uma questão de internet. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Então, pronto. Repita, por favor, a pergunta. Desculpe. A modificação fisiológica da gravidez relacionado ao aparelho respiratório seria um elemento protetor para a grávida? Não, ao contrário. Ao contrário. Essa restrição da ventilação que a grávida fisiologicamente apresenta, ela dificulta sobremaneira as trocas, especialmente no pulmão com pneumonia. Então, essa mulher ventila mal, notadamente a partir do momento que o útero começa a restringir a mobilidade diafragmática. Isso percebeu-se naquela ocasião do H1N1, que as grávidas morriam. Não se sabia por que elas morriam. Morriam porque tem uma imunidade diferente. Não, depois chegou-se à conclusão que elas morriam porque elas ventilavam mal, por conta da compressão exercida pelo útero, limitando a movimentação do diafragma. Na ocasião, aventou-se se a interrupção das gestações já avançadas poderiam ser benéficas na melhora dessas pacientes. Outra pergunta. Quais cuidados para o profissional dando assistência a um parto de pacientes assintomáticas e não suspeitas do coronavírus, no ambiente atual que a gente está vivendo? Eu acho que no ambiente atual são as necessidades com qualquer paciente, quer dizer, o uso de máscaras obrigatório. Nós lá na maternidade escola estamos disponibilizando, além das máscaras, o face shield e aventais e luvas, enfim. Por enquanto, ainda temos esse tipo de material disponível. Outro questionamento interessante. O acompanhante no pré-parto, no parto e no pós-parto deve ser proscrito para aquela grávida infectada ou suspeita de infecção? Olha, na infectada, sem dúvida, isso tem sido uma recomendação não só em obstetrícia, quer dizer, a obstetrícia é realmente uma área da medicina de boas notícias, onde a família participa muito e é importante a participação da família. No entanto, aqui a gente está pondo em risco o familiar que está presente, aumentando o número de pessoas que circulam no hospital. Nós, num hospital público, não dispomos de ambientes de única paciente, são enfermarias de 4 leitos, então imagine 4 pacientes suspeitas e mais os acompanhantes, quer dizer, isso é absolutamente inviável. Então nós estamos viabilizando a presença do acompanhante no momento do parto em paciente assintomática e acompanhante assintomático da mesma forma. E não estamos permitindo que esse acompanhante mude. Quer dizer, ele entrou ali, ele fica com ela até o neném nascer. Não muda, vai a mãe, depois o pai, fica um acompanhante e esse ficará. E no puerpério, ele não fica com ela, a não ser que ela esteja dependendo de muita ajuda.
e aí ele ficaria, né, como uma situação excepcional. Isso já recebemos ouvidorias reclamando, mas temos honestado essa nossa posição e a recomendação do Ministério da Saúde também. Correto. Uhum. Uma outra pergunta é se a antecipação do parto, no caso de paciente infectada, sintomática, seria benéfico para o tratamento da mãe. Só na paciente instável, na paciente infectada, sintomática, mas em quadro leve, moderado, não haveria indicação de antecipar o parto. Na paciente instável, que já demonstra sinais clínicos de piora ou laboratoriais, essa sim, já numa idade gestacional, a partir de segundo para terceiro trimestre, porque também não teria benefício um esvaziamento uterino de 20 semanas, não teria nenhuma ação na mobilidade diafragmática e, por certo, isso talvez ainda onerasse a paciente numa instabilidade promovida pela agressão cirúrgica. Sim. Caso a condição clínica da paciente permitisse, ela é uma paciente grave, mas que a condição permite o uso do corticoide, estaria indicado para induzir a maturação fetal? Eu não tenho capacidade para honestar o uso do corticoide. Está muito controvertido o uso do corticoide. Em paciente não grávida, ele virou quase um vilão. E em grávida, os trabalhos ficam em cima do muro. Não dizem para usar, nem para deixar de usar. Um aspecto interessante que eu fiz questão de frisar. No caso grave, não há que se postergar a tomada de decisão. E se nós tivermos a suposição que para usar corticoide o amadurecimento pulmonar vai ser atingido em 48 horas, não haveria razão de esperar 48 horas. Então, tenho dúvidas muito importantes acerca do uso do corticoide. Certo. Tem uma pergunta também interessante, qual o motivo do ginecologista ser o segundo grupo de profissionais da saúde a serem mais infectados nesse cenário? Também não sei responder, mas talvez por ser das especialidades que ainda estão com a sua atuação plenamente preservada. O intensivista, o emergencista e o obstetra nas maternidades de plantão, que está em contato permanente com essas pacientes. Diversas outras especialidades, o seu funcionamento muito diminuído por conta das restrições. Está ouvindo? Não, eu não te ouço. Mas aí você manda a pergunta por escrito que eu vejo aqui. Olha, Ana Paula, se o vírus resolve com água e sabão, por que não usar o capote convencional não descartável? Usa, então. Eu acho que o descartável é pela comodidade de jogar fora. Mas se você tiver como lavar sem contaminar sua lavanderia, isso é viável. Porque não é uma coisa lavar roupa em casa, outra coisa é lavar roupa no ambiente hospitalar. Então, vão mandando escrito que eu vou respondendo. Qual máscara recomendo? Eu estou andando para cima, tá? Para as assintomáticas, temos que paramentar por completo ou apenas máscara? Máscara. Qual máscara recomenda? Para o ambiente hospitalar, é máscara cirúrgica. N95 é para paciente suspeita. Se tiver N95 para todo mundo, tanto melhor. Hoje se recomenda que a N95 possa ser reutilizada. Lá na maternidade escola, nós tivemos uma má decisão 2 dias atrás. O estoque de máscara cirúrgica estava nitidamente diminuindo e eu acho que essa diminuição não é pelo uso, é porque todo mundo leva 2, 3 máscaras para casa para dar para a avó, para a empregada, e aí leva 2, 3, em vez do consumo CX, vira X vezes 3 ou vezes 4. Mas, enfim, não importa. Chegamos à conclusão que não ia ter máscara cirúrgica, mas que o estoque de N95 estava razoável. Então, vamos fazer uma planilha
com o nome de todos os profissionais, vamos dar uma N95 para cada profissional e ele vai tomar conta dessa máscara, seguindo as orientações, que essa máscara deva durar pelo menos 15 dias. No entanto, no primeiro ou segundo uso, as N95 começam a rasgar. Então, o cenário nosso agora é que não tem nem N95, nem máscara cirúrgica. Então, eu acho que o tiro saiu pela culatra. Nós temos o ideal e nós temos o possível. Temos que tentar atuar da melhor forma com o possível. Máscara no período expulsivo. Máscara no período expulsivo é para proteção da equipe que está ali em volta. Mesmo para paciente assintomática, existe a possibilidade dela contaminar, em especial no período expulsivo, quando ela faz, enfim, esforço e grita e fala alto, enfim. Essa é a orientação. Fato de caso que mostra presença de IgM no sangue do cordão. Eu não vi esse relato. É Clara que me manda essa pergunta. Se é IgM produzida pelo feto, e aí decorrem normalmente alguns dias entre o contato com o antígeno e a produção de IgM. Então, não sei. Depois, Clara, você, por favor, me encaminha esse relato para eu tentar me posicionar. Só que para mim aparece ao contrário. Digita. Ah, tá. Muito obrigada, professor. Excelente aula. Até a próxima. O senhor poderia encerrar, por favor? Grande abraço. Vocês que mandam. Eu que agradeço mais uma vez, todo mundo, e espero que a gente consiga vencer esse momento tão difícil que a gente está fazendo parte da história do mundo. Isso é uma situação como nunca ninguém vivenciou e certamente isso vai marcar as nossas vidas profissionais e pessoais. Mas eu espero, tenho grande esperança que a gente vença. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de falar para esse grupo tão importante de queridos amigos de Goiânia. Desculpe a falha, não tem problema. E eu estou lendo ao contrário, hein? Isso é uma capacidade. Muito bem. Muito obrigado, gente. Estaremos aí em breve comemorando o final dessa pandemia. Qualquer dúvida, me entre em contato via WhatsApp, Instagram. Eu sou conectadérrimo, tá bom? Tudo de bom para vocês. Um abraço. Que bom. Tchau, tchau.